Olá raposas, eu sou Foxy e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de desabafo / opinião. E dessa vez sobre Poppy Playtime, porque apesar de Poppy Playtime ser um jogo que eu trago muito no canal, que já fez mais sucesso no canal e que é um jogo que eu gosto, ele tem coisas que me incomodam. Não tanto quanto outros jogos, mas tem coisas que me incomodam. E hoje aqui eu vim falar sobre essas coisas que me incomodam, mas especificamente de um detalhe que me incomoda nos vilões do jogo. Então, antes de começarmos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, hypar o vídeo e bora pro vídeo. Poppy Playtime é um jogo conhecido por vários motivos: sua história, seu terror, sua rivalidade imaginária com FNAF, o Huggy Wuggy. Mas um dos motivos são seus personagens. Poppy Playtime desde o seu capítulo 1 já apresentava personagens carismáticos e bem chamativos. E com o passar dos capítulos, esse número de personagens foi aumentando. Porém, algo que os produtores não sabem fazer muito bem é como trabalhar esses personagens como vilões que não sejam em momentos extremamente específicos como cutscenes, perseguições scriptadas ou lutas de chefe. Não estou dizendo que os vilões de Poppy Playtime são ruins ou péssimos. Pelo contrário, eles são muito bons, porém, a grande maioria deles tem o mesmo problema de jeitos diferentes. Alguns têm histórias muito desenvolvidas, porém mecânicas muito mal utilizadas. E nesse vídeo eu vim falar sobre isso, e eu vou falar sobre todos os vilões de Poppy Playtime, o que me incomoda neles e o que é a comunidade no geral deles. E no fim falar qual é o problema dos vilões de Poppy Playtime. Começando pelo mais icônico deles, Huggy Wuggy. Ele é um vilão bom, tem a proposta de ser um vilão básico que só aparece para tirar um susto inicial e dar um ar de mistério sobre como aquele brinquedo está vivo. Eu não tenho particularmente nada do que reclamar dele, mas a comunidade só tem medo de que no capítulo 5 ele vire o novo Pionossauros que só aparece no começo e seja descartado logo em seguida, mas isso só o tempo dirá. A primeira vilã diferente de Poppy, apresentada em uma época onde achavam que a Kissimisse seria a vilã do capítulo 2. Pela Mommy ter sido uma surpresa, muitos ficaram animados com ela. Ela já assumiu um papel de vilã maior, que tinha sua própria área e lacaios. Apesar de ter uma das perseguições mais agoniantes que eu já vi em Mascot Horror, seu potencial como vilã não foi 100% aproveitado. Mommy Longlegs tem a habilidade principal, a capacidade de estender seus membros de forma infinita. Mesmo assim, ela usa essa habilidade contra a gente na perseguição final do jogo. Além de que, na minha opinião, e na opinião da maioria das pessoas, na comunidade ela aparece muito pouco no capítulo. O capítulo 2 tem mais ou menos 1 hora e pouco, e dentro dessas 1 hora, a Mommy só aparece durante 7 minutos. A Mommy poderia ter muito mais momentos em que ela nos persegue usando suas habilidades, ou jogando coisas na gente e fazendo outras coisas. Mas não, ela passa metade do jogo só falando com a gente, coisas até que interessantes, e no final só nos persegue e é descartada. O meu favorito de todos, Catnap. Se um dos problemas da Mommy era pouco tempo de tela, a situação do Catnap consegue ser pior. Apesar do nosso gatinho roxo ter uma das histórias mais completas do jogo, e praticamente ser culpa indireta dele tudo em Poppy Playtime ter terminado do jeito que terminou, ele mal aparece no seu próprio capítulo. O Catnap tem o design mais assustador do jogo todo, mas isso não impediu dele ser quase inexistente no jogo. Eu sei que a mecânica do Catnap deveria ser com ele ficando à espreita e só observando e usar a fumaça vermelha. Mesmo assim, ele não é um problema tão grande pra você lidar no jogo. Tipo, ele só aparece, te dá um susto e vai embora. Ele só vem ser um problema de verdade na sua luta final, além de que sua mecânica da fumaça vermelha foi muito pouco utilizada, só foi utilizada 2 vezes no jogo. Foi utilizada tão pouco que eles reaproveitaram no capítulo 4. Seria muito incrível se a gente tivesse um inimigo perseguindo a gente o jogo inteiro e no final descobríssemos que esse inimigo era uma alucinação do Catnap o tempo todo. Voltando para o Catnap, no trailer de Poppy 3 mostra o Catnap no escritório dos conselheiros e o protagonista usando a Flare Hand para afastá-lo, coisa que não acontece no jogo, ou seja, uma mecânica dele que ao tudo que parece foi retirada. Ele até aparece no escritório dos conselheiros, mas é o que eu já disse. Ele aparece, dá um susto e vai embora. O buraco aqui é mais embaixo. Todos sabem que a Mob farmou em cima dos Smiling Critters o máximo que eles puderam, e eles ainda farmam, mas eles devem ter focado tanto no marketing que esqueceram de trabalhar os personagens no jogo. Ah, mas tem os mini Ruined Critters, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles fizeram um hype gigantesco em cima dos Smiling Critters, para chegar na hora, todos eles estão mortos, só sobrou o Catnap. Os Smiling Critters são o motivo da quase falência da Playtime, a área do berçário é toda sobre eles. Eles criaram um desenho, casas, personalidades para no final nenhum Catnap ter tempo de tela.
Eles para mim são o maior desperdício de personagem que eu já vi na minha vida. Eles apresentaram todos os personagens, lucraram em cima deles para no final nenhum documento explicando o que houve com eles existir no jogo. Eu senti que eles tentaram consertar esse erro explicando a história da Bob no livro, mostrando um pouco da Hope no capítulo 4 e colocando eles no porto seguro. Mas o estrago já foi feito. Talvez no futuro eles façam uma atualização e adicionem os Smiling Critters no capítulo 3, sei lá, poderiam fazer isso. E uma das provas que eles estão tentando farmar o máximo possível que eles conseguem com os Smiling Critters é que recentemente surgiu uma suposta marca registrada chamada Smiling Critter Survivors. Interessante demais. Adicionar os bichos no jogo não puderam, mas farmar com eles. Se esses Smiling Critter Survivors for um spin-off focado nos Smiling Critters que explique o que houve com cada um deles, eu vou perdoar esse capítulo 3. Mas se for só mais uma venda, só mais uma farmação em cima dos Smiling Critters, aí realmente vocês erraram muito. O Harley Sour é um caso que envolve outro personagem. O Doutor foi um personagem introduzido em Project Playtime como o criador dos Bigger Bodies e virou um vilão em Pop Playtime 4, porém, ele assim como a Mommy e Catnap, ele tem pouco tempo de tela. Mas ele é um pé no saco maior que a Mommy e o Catnap. Ele já faz coisas para tentar atrapalhar o progresso do jogo no capítulo. O Harley é um dos personagens mais importantes da história de Pop, porém, ele é ofuscado pelo Dewey. O capítulo 4 dá muito mais destaque no Dewey e no Porto Seguro do que no Sour e tudo que ele já fez. Isso é meio que um problema, porque tem uma confusão sobre quem é o vilão principal do capítulo 4. O vilão principal de Pop 4 é o Harley. Ele tem uma área dominada por ele, tem seus próprios lacaios, ele tenta atrapalhar o protagonista, ele tem tudo que um vilão teria. Porém, o capítulo 4 dá um destaque tão grande para os conflitos do Porto Seguro que o Harley ficou em segundo plano. E as pessoas acham que o Dewey quem é o vilão principal do capítulo, sendo que não. O vilão principal do capítulo é o Harley e o Dewey é só um inimigo extra. Além de que o jogo não explica o fato de o Harley Sour ter sido o criador dos Bigger Bodies ou quem são ou o que é os Bigger Bodies. Mesmo sendo ofuscado, ele fez mais que a Mommy e o Catnap. Yarnaby. Bom, ele tem o mesmo problema da maioria dos personagens. Pouco tempo de tela. Ele só aparece 2 vezes no jogo, sua mecânica de som não funciona direito, ele morre sozinho, além de que suas partes no jogo foram consideradas as partes mais bugadas do jogo, resumindo o potencial desperdiçado, e é só isso mesmo. Chegamos nele, o personagem com o menor tempo de tela do jogo inteiro. Eu sei como a comunidade ficou decepcionada com o Pionosaurus, mas eu fiquei meio indiferente quanto a isso. Quem via meus vídeos pré-capítulo 4 sabia que eu sempre achei o Pionosaurus um bicho feio, muito feio, então eu sempre caguei horrores pra ele. Mesmo assim, eu esperava que ele tivesse o seu momento no jogo, coisa que não veio. Eu nem vou tentar explicar o porquê do Pionosaurus ter simplesmente existido no capítulo, porque tipo, ele existe, ele tá lá, só isso mesmo. Eu acho que cada capítulo que passa eles tentam superar a marca de personagem com o menor tempo de tela possível. O capítulo 5, inclusive, saiu uma notícia de que o Huggy Wuggy não vai aparecer no capítulo. Aquilo tudo foi só uma alucinação. O Huggy Wuggy realmente morreu e não vai mais voltar, tá? Fonte: Ad Rose Quartz. Seca. Lembra quando eu disse que a Mob focou tanto no marketing dos Smiling Critters que esqueceram de trabalhar os personagens no jogo? Essa é uma das provas disso. Eu simplesmente odeio esses bichos malditos e inúteis com todas as minhas forças. Esses bichos são feios, esses bichos são uma cópia, esses bichos são copia e cola, esses bichos são inúteis, esses bichos não têm história, esses bichos não fazem sentido, esses Nightmare Critters são simplesmente o maior tiro no pé que a Mob já deu. No caso não é nem tiro no pé, é uma bomba atômica inteira. Esses bichos não têm uma história, a história deles não é explicada no jogo, a gente não sabe quase nada sobre eles, só que eles foram criados pela Playtime. Tirando isso, a gente não sabe onde vivem, o que fazem, o que comem. Eles existem e são horríveis. Eu sei que já existia na comunidade o conceito de Smiling Critters ajeitados ou esquecidos. Porém, a Mob não soube criar esses bichos direito. Ficou mais claro ainda que eles só queriam farmar em cima dos Smiling Critters, mas não deu certo. Coisa que a Mob deve ter visto, porque eles mal falam dos Nightmare Critters nas redes sociais deles, desde o capítulo 4. É bem, muito pouco. Falando de outros inimigos como Banzo Bunny, Mini Hugs, PT Pega Pillar e a Copa Directed, a Miss Delight.
Eles são vilões bons, são vilões para muitos específicos e cumprem seu papel de vilões específicos. Deles eu realmente não tenho o que reclamar. Após essa análise, podemos reparar que o problema da maioria dos vilões de Poppy Playtime é pouco tempo de tela. A Mob sabe criar histórias muito boas para os personagens, mas parece não saber adicionar esses personagens no jogo de um jeito que fique satisfatório. O capítulo 3 e 4 tem 3 horas e meia de gameplay e os vilões aparecem muito pouco. O que falta em Poppy são mais senhoras de Light, vilões que te perseguem enquanto você está fazendo alguma coisa. E também vilões principais que aparecem mais e tem mais destaque, tipo, porque desses vilões aqui, dos vilões principais, Hug, Mommy, Catnap e Harley, só o Harley sabe o que realmente faz alguma coisa para te atrapalhar o tempo todo. A Mommy ela só fala e o Catnap ele só aparece, tira um susto. O Hug eu nem vou comentar por motivos óbvios. O Harley é meio que o único que realmente tenta fazer alguma coisa direta para te matar. A Mob sabe que a comunidade reclama do pouco tempo dos personagens, porque eles fazem piada com isso, não é, Pionossauros? Porém, não parecem fazer nada para equilibrar ou melhorar isso. Nós estamos começando a receber indícios do capítulo 5, e ao todo que parece teremos mais personagens que vão aparecer pouco, e eu só espero que a gente não tenha nenhum Pionossauros parte 2, ou um Catnap parte 2. Também espero que vocês tenham entendido o meu ponto sobre o meu problema com os vilões de Poppy. Eu não acho os vilões ruins por isso, só acho que eles deveriam ter um pouco mais de destaque na hora do jogo. Eles passam meses fazendo hype na gente pra chegar na hora e a gente ter Pionossauros. Mas, de qualquer forma, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o like, comentar a sua opinião sobre isso. E até a próxima, tchau!